Olá, bom dia. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra e é muito bom estar aqui com você a cada manhã para nos alimentar um pouco mais da Palavra de Deus. Eu quero te convidar agora para orarmos, agradecendo a Deus pela noite, pelo amanhecer, agradecendo a Deus pelas muitas bênçãos. E se você tem um testemunho de uma bênção recebida e quiser compartilhar conosco, fique à vontade, compartilhe, glorifique ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por você. Eu louvo a Deus por estar aqui a cada manhã. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por esta noite que Tu nos concedeu. Obrigado por esse lindo amanhecer. Senhor, continua conosco. Perdoa meus pecados, Senhor. Nos guarda, nos livra. Põe um anjo, Senhor, à guarda da minha boca, Senhor, à guarda da minha porta. Senhor, estende as Tuas mãos, abençoe a cada um que está comigo nesse devocional, dando paz, dando vida, dando saúde, respondendo, Senhor, as Suas orações. Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Amém. Nós vamos meditar hoje um pouquinho no Salmo de número 141. Se você puder abrir a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você, tá bom assim? Diz assim, ele é um salmo de Davi e diz: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso e sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, e em ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Olhe que salmo maravilhoso, que salmo interessante esse. Essa é uma oração por ajuda em situações de tentação. O que é que o salmista Davi faz quando ele se expressa com esse salmo? Ele pede que Deus o proteja e que Deus o dê sabedoria para aceitar as críticas. Isso é um bem. Isso é uma coisa maravilhosa. Fazer uma oração dessa, pedir a Deus que dê força para aceitar as críticas. É muito bom aceitar elogios, mas aceitar críticas é complicado. Mas o salmista Davi, ele faz esse pedido. E ele diz, seja aberto à crítica honesta. Deus pode estar falando. Olha só, esse salmo nos traz esse alerta. Deus pode estar falando com você, por intermédio de outras pessoas. Às vezes alguém chega e nos critica. E no primeiro momento a gente fica chateado. Mas algumas vezes a gente para e diz assim, nossa, por que será que essa pessoa que nunca fez isso comigo, nunca me disse uma palavra um pouco dura, fez isso? Por que fez isso? E a gente muitas vezes para e diz, poxa vida, fez por causa disso. Então eu não vou me ofender, mas eu vou arrumar o que levou a essa crítica. E o salmista, ele se expressa dizendo assim, Senhor, a ti clamo. Olhe o valor que tem de ter um Senhor a quem nós podemos clamar. E essa manhã é uma manhã em que podemos clamar ao Senhor por socorro, clamar ao Senhor por cura,
clamar ao Senhor por bênção, clamar ao Senhor por resposta, clamar ao Senhor por alegrias, não é? E ele diz, a ti, Senhor, a ti clamo, escuta-me. Olha esse pedido. Inclina os teus ouvidos à minha voz. Havia uma necessidade, aquilo. Eu não sei, talvez você tenha feito uma oração semelhante. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ouve. Estou só, não é? Quantas pessoas podem agora estar nesse devocional e fazendo exatamente essa oração? Então essa palavra é para você. E tenha certeza, o nosso Deus, o nosso Senhor, está nos ouvindo. Aleluia. E aí ele diz assim, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a te clamar. E aí ele continua, suba a minha oração perante a tua face. Como incenso e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício. E aí a gente vê aqui o versículo 3, ele diz assim, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Olhe a importância que tem esse pedido. E que nós podemos fazer também esse mesmo pedido. Olha o que diz aqui. Tem um comentário aqui nessa Bíblia de aplicação pessoal que diz assim, ó. Tiago escreveu. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Quando a gente abre a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 5, que você vai encontrar isso aí. E aí tem aqui um comentário assim, ó. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha só, então ele diz, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quando a gente olha, muitas vezes, as queimadas, a gente vê nos repórteres, né? Dizendo, tá pegando fogo, todo mundo fica preocupado, né? Um incêndio. Pois é, mas ali foi uma pequena fagulha. E a nossa língua tem esse poder. Muitas vezes, uma palavra que nós dizemos, uma palavra fora de hora, um comentário maldoso, incendeia a vida de uma pessoa e destrói. Mas eu louvo a Deus que nós temos a palavra de Deus para nos orientar e nos guiar. Aleluia! E aí o salmista Davi, ele continua nessa sua jornada desse lindo Salmo 141 e ele vai dizendo assim, não inclines o meu coração para o mal, nem para ocupar das coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será uma benignidade. E ele nos ensina, através desse salmo, a como aceitar a crítica. Aceitar a crítica é muito difícil, é muito complicado. Mas ele diz assim, ó, primeiro, não recuse a crítica. Segundo, considere-a um bem. Terceiro, mantenha-se calado, não revide. Quando nós colocamos essa sugestão em prática, nós vamos pegar aquela crítica e tirar só o que é bom para nós. E verificar, porque nós podemos reverter uma crítica com mais intenções em um bem para nós. E isso é muito bom quando nós paramos e meditamos a palavra de Deus. Então, nossa meditação nessa manhã foi o Salmo 141 do salmista Davi, quando ele se refere a mesmo que seja criticado e pede ao Senhor que ponha uma guarda à sua boca. Versículo 3 para a nossa meditação. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Exatamente. Isso é maravilhoso. Deus nos abençoe.